Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 54. Já tem 54 dias que estamos lendo a Bíblia e o desafio é 365 dias. E a nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 20, Êxodos capítulo 28 e 29 e Provérbios número 13. Vamos agora então para Mateus capítulo de número 5. Aqui no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver agora o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e a justiça do reino. Versículo 1 até o versículo 12, nós vamos ver as bem-aventuranças. Jesus ele sobe ao monte e ele começa a ensinar os seus discípulos. Ele descreve o caráter dos cidadãos do reino de Deus. E ele vai destacar atitudes de humildade, justiça, misericórdia. E ele fala agora de 8 bem-aventuranças. O que é o bem-aventurança, querido? Bem-aventurança no grego, né? Essa palavra significa feliz, abençoado. Ou seja, a gente poderia trocar aqui, bem-aventurado ele vai falar assim, felizes são. Ou ele vai dizer assim, abençoados são, entendeu? Aí ele usa aqui bem-aventurado, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui ele reconhece, os pobres de espírito é porque eles reconhecem a necessidade espiritual e eles são totalmente dependentes de Deus. Aí ele vai falar dos bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles vão herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí nós vamos entrar no versículo 13 até o 16, onde vai falar sobre o sal e a luz do mundo, né? No versículo 13 a gente vê um afirmativo, vós sois o sal da terra. O sal, querido, qual que é a função do sal? Preservar e dar sabor. Aí, aqui ele vai falar o seguinte, assim como os cristãos, assim como o sal, ele deve preservar e dar sabor, assim também o cristão ele deve influenciar o mundo com santidade. Ou seja, o cristão ele tem uma função, um papel primordial no mundo, né? Então assim, aí ele ao mesmo tempo ele fala assim, mas se o sal se tornar sem sabor, para que ele serve? Se não para ser pisado e ser jogado fora, né? É uma é uma é algo para a gente ficar pensativo e preocupado. Se o cristão, que ele deveria ser o sal da terra, né, ele ser aquele que vai influenciar o mundo de alguma forma, né, com santidade, se ele não servir para fazer isso, que é a função dele, para que mais que ele vai servir? Né? Ele fala assim, se o sal ele perdeu o sabor, se o cristão não for essa influência para o mundo, aí ele vai falar, o sal não serve para outra coisa a não ser pisado e ser lançado fora. Olha que pesado, a gente precisa pensar sobre isso. Aí ele também vai dizer que vós sois a luz do mundo. Querida, a luz ela não deve ser escondida, né? E aqui a gente vai ver isso no versículo 14 até o 16, que o cristão ele deve brilhar com obras para glorificar a Deus. A gente não pega uma luz e coloca ela debaixo de uma mesa, porque ali ela não vai fazer diferença na vida de ninguém. Então, o cristão é a mesma coisa. A gente às vezes queremos ser luz dentro da igreja. Querido, dentro da igreja, supostamente, teoricamente, só tem luz. Você brilha no meio da escuridão, ou seja, é onde estão os perdidos. É lá que você precisa ser luz. Por isso que está falando assim, vós sois luz no mundo. É no mundo que a gente precisa ser luz. Aí do versículo 17 até o 20, Jesus ele vai falar aqui sobre Jesus e a lei, né? Aí Jesus ele vai dizer que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. A lei de Moisés, Jesus vai dizer que ela continua válida, mas Jesus ele revela o verdadeiro significado da lei. Então, ele vai dizer também que a justiça dos discípulos deve exceder a justiça dos fariseus. E quando Jesus ele fala assim que ele não veio destruir, mas ele veio cumprir a lei, de fato ele cumpriu. Ele cumpriu não é no sentido que ele todos os dias, porque a lei a princípio ela tinha 613 mandamentos. Esses 613 foram resumidos, não reduzidos em 10 mandamentos.
E os 10 mandamentos mais tarde, Jesus resume eles em 2 mandamentos. A gente vai ver isso aqui nos evangelhos ainda. Então, Jesus, ele não é que ele cumpriu toda a lei, os 613 mandamentos, ou os 10 mandamentos, não é isso que está falando. Ele cumpriu toda a lei porque toda a lei apontava para Jesus. A lei mostrava um Jesus. E Jesus foi o que a lei apontava. A lei era um símbolo, ela apontava para algo que viria. Jesus foi esse algo que veio, e ele veio cumprindo tudo que a lei falava sobre ele. Então ele não cumpriu a lei no sentido de que ele fazia religiosamente todos os dias as coisas da lei. Não, ele foi tudo aquilo que a lei disse que ele seria. Então, nesse sentido, ele não destruiu, mas ele cumpriu toda a lei. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 28 e 29. No capítulo 28 e 29 de Êxodo, nós vamos ver o sacerdócio e a consagração dos sacerdotes. Do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver sobre as vestes sacerdotais. E vamos ver também a escolha de Arão e seus filhos como sacerdote. Deus escolhe, então, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para o sacerdócio. As vestes sacerdotais, elas deveriam ser feitas de ouro, de partes azuis, púrpura, escarlata e linho fino, representando santidade e glória. Aí agora do capítulo 28, versículo 6 até o versículo 30, vai falar do peitoral e o éfode. O que é o éfode? O éfode era uma espécie de colete. Ele era feito de tecido bordado e com 2 pedras de ônix nos ombros. Então, nessas pedras estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Simbolizava que o sacerdote carregava o povo diante de Deus. E o peitoral do juízo, ele continha 12 pedras preciosas. Cada uma representava uma tribo de Israel. E dentro dele ficava o Urim e o Tumim, usados para buscar direção de Deus. Uma curiosidade, o Urim e o Tumim, eles eram objetos sagrados usados para revelar a vontade de Deus. O método exato de funcionamento não é totalmente conhecido. A Bíblia vai citar em algumas partes que eles lançavam sorte e eles usavam o Urim e o Tumim nessa forma de lançar sorte, e Deus falava, revelava algo para o sacerdote através do Urim e do Tumim. Mas como eu disse, o método exato da forma que funcionava não é totalmente claro nas escrituras sagradas. Aí agora do versículo 31 até o 43, vai falar de outras vestes e a mitra. O manto azul, do versículo 31 até o 35, ele tinha campainhas de ouro e romãs de tecido ao redor da borda. O som da campainha indicava que o sumo sacerdote ele estava vindo para a entrada do Santo dos Santos. Já a placa de ouro na testa, no versículo 36 e 38, trazia a inscrição Santidade ao Senhor, mostrando que o sacerdote ele era separado para Deus. Também fala sobre as túnicas e calções de linho, do versículo 39 até o 43. Os sacerdotes eles deveriam se vestir de forma santa, cobrindo sua nudez como sinal de respeito diante de Deus. Aí agora no Êxodo 29, versículo 1 até o 37, vai falar dos rituais de consagração. Então ele vai falar de vários elementos da consagração. Ele vai falar de sacrifícios, de um novilho e 2 carneiros. Vai falar que Arão e seus filhos eram lavados e vestidos com vestes sagradas. Vai falar da unção com óleo sobre Arão. Vai falar da imposição de mãos sobre os sacrifícios. Vai falar também sobre a aspersão de sangue sobre os sacerdotes e sobre as suas vestes. E uma curiosidade, o sangue era passado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedo do pé direito. Simbolizava o ouvir, o agir e o andar de forma santa. Ou seja, ouvir, agir e andar conforme o direcionamento de Deus. Aí agora vai finalizar o capítulo 29, versículo 38 até o 46, vai falar o holocausto, que era contínuo. Então diz que aqui vai ver que, nessa palavra, a gente vai ver que todos os dias seriam oferecidos 2 carneiros, um de manhã e outro à tarde. E esses sacrifícios, eles representavam a necessidade de redenção contínua. Então vai também falar assim que Deus ele promete habitar entre o seu povo e ser o seu Deus.
Uma curiosidade é que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que cumpriu esse sacrifício de forma definitiva. Lá em João capítulo 1, versículo 29, a gente vai ver sobre isso. E a gente acabou de ler Hebreus, lá em Hebreus a gente falava sobre isso, porque aqui todos os dias eram oferecidos 2 cordeiros, né? Um de manhã, um de tarde, e esses sacrifícios eles eram necessários para uma redenção contínua. Então todos os dias eram feitos sacrifícios, né? Sacrifícios diários. Jesus ele ofereceu um único sacrifício e não foi necessário mais nada. E Jesus é o Cordeiro que tira, remove o pecado do mundo. Agora nós vamos para Provérbios, capítulo de número 13. Antes de ir para Provérbios, querido, dá trabalho, não é fácil ficar gravando vídeo todo dia, não. Então eu queria pedir a tua ajuda, queridão. Só deixa um curtir, um comentário, se inscreva no canal, querido, se inscreva no canal, siga a nossa página. Se você estiver assistindo aí no TikTok, no Instagram, no YouTube, a gente está em todos os lugares. Querido, mas nos ajude. Curta, compartilha, comenta, se inscreva, nos siga, porque se você fizer isso, a plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e ela vai transmitir isso para mais pessoas e, por consequência, mais pessoas vão ser atingidas, né, pela palavra da justiça, a palavra da verdade, a palavra de Deus, eles vão saber mais de Deus. Então compartilha, nos ajuda, comenta e curte, queridão. Agora sim, nós vamos para Provérbios número 13. Agora, Provérbios, capítulo de número 13, vai falar do caminho da sabedoria e as consequências das escolhas. Versículo 1 até o versículo 6 vai dizer da importância da disciplina e das palavras. Vai dizer que o filho sábio aceita a correção, mas o zombador rejeita essa correção. Vai dizer também que o que fala com sabedoria, ele colherá o bem, mas quem fala de forma imprudente vai sofrer as consequências. E também vamos ver que a justiça guarda o íntegro, mas a maldade destrói o perverso. Do verso 7 até o 11, nós vamos ver algo sobre o trabalho e sobre as riquezas. Porque no verso 7 vai dizer que há quem se faz rico, mas não tem nada, e quem se faz pobre e tem grandes riquezas. É aquela mesma história do amor ao dinheiro. Há pessoas que elas podem amar o dinheiro sem ter dinheiro. E tem pessoas que têm muito dinheiro, mas que o amor delas não está no dinheiro. Dessa forma, há o avarento, né? Aquele que ama o dinheiro mesmo sem ter. E é justamente disso aqui que a gente viu aqui no verso 7. No verso 8 vai dizer que os ricos, eles podem ter proteção, mas os pobres enfrentam dificuldade. E ele vai dizer também que a riqueza obtida com esforço, ela dura, né? Mas o que vem fácil se perde rapidamente. Aí vai encerrar agora Provérbios capítulo 13, do versículo 12 até o 25, vai falar sobre a esperança e o caminho da vida. Porque vai dizer que a esperança adiada, ela entristece o coração, mas o desejo realizado é a árvore da vida. No verso 20 vai dizer que quem anda com o sábio se torna sábio, mas quem anda com os tolos se destrói. Não só se torna um tolo, mas ele se destrói. No verso 24 vai dizer que quem poupa a vara odeia o filho, né? Mas quem ama disciplina o filho. Uma curiosidade, a disciplina aqui não está falando sobre aquela correção absurda de dar um couro, dar uma surra no filho. Não é isso. Disciplina não é um abuso. Disciplina é um ato de amor para ensinar o caminho certo ao seu filho. Por isso que quem ama disciplina, porque você está preocupado com o caminho que seu filho vai levar no futuro. Então, queridão, essa foi a nossa leitura do nosso dia 54. Nos vemos amanhã, no dia 55. Só vem, queridão!